Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, e hoje nós estamos aqui para ler a terceira carta às 7 igrejas que estão no livro de Apocalipse. E aqui nós vamos fazer mais um estudo no dia de hoje, amados. Se você abre comigo em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12, eu vou ler toda a carta e depois a gente começa o estudo. Eu achei um estudo muito bom sobre essa carta aqui e nós vamos discutindo sobre ela. Olha só, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 em diante, diz: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia, glória a Deus. Enfim, glória a Deus. Nós lemos basicamente a carta. Agora eu vou ler com os irmãos um estudo muito bom que eu encontrei aqui. Amém? Olha só. A carta à igreja em Pérgamo, na cidade de Pérgamo. A igreja em Pérgamo se encontrou numa situação difícil. Por todos os lados, os vizinhos praticavam idolatria. Olha só. Então a igreja em Pérgamo se encontrou numa situação difícil porque por todos os lados se praticava a idolatria. E quando a gente fala da prática da idolatria naquela época, a coisa era muito pesada. Era muito pesada. Se a gente acha que hoje ver pessoas se prostrando para uma estátua e fazendo reza, terço, toda essa coisa aí é pesado, naquela época tinha muita prostituição dentro dos templos. Os cultos pagãos, eles eram baseados no sexo. Então, era comum você entrar num templo pagão, muitas das vezes, e encontrar prostitutos cultuais, tá? Eram homens que ficavam ali para se prostituir. Mulheres sacerdotisas que ficavam dentro do templo o dia inteiro. Aí os fiéis entravam ali, se prostituíam, faziam sexo dentro do templo dos deuses pagãos. Naquela época, eles queimavam crianças a um deus chamado Moloque, e por aí vai. Então, esse era o nível em que se estava constituída a igreja de Pérgamo. Então, a igreja de Pérgamo se encontrou numa situação difícil. Por todos os lados, os vizinhos praticavam idolatria e deram honra aos governantes romanos. E os governantes romanos, por sua vez, faziam a festa. Os cristãos, porém, não abandonaram a verdade do Senhor, o único verdadeiro soberano. Mas tanta influência de falsas doutrinas teve um impacto negativo na igreja, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticar idolatria e imoralidade. Jesus chama a igreja ao arrependimento para evitar o castigo divino. Olha só, então, na história antiga, né, digamos assim, foram trazidos cultos a deuses pagãos, como Baal,
Moloque, entre outros deuses, amém? E aí o povo praticava, tinha gente de todos os lados e cada um tinha seus cultos. O povo de Israel, durante muitos anos, ali se você vai no livro de Números, você vai ver um momento que Deus se ira, porque o povo começa a seguir o tal do Baal, né? E Deus se ira e tal, e derrama uma praga no meio do povo e tal. Várias vezes no livro de Números a gente vai encontrar muito sobre isso. Mas na época da igreja de Pérgamo aqui, né, o anjo, a igreja de Pérgamo, Jesus, ele começa a trazer a situação que chegou, depois de todos aqueles anos, chegou-se numa situação que essa igreja ela era cercada pela idolatria. E aí o que acontece? Começaram a entrar falsas doutrinas no meio do povo. Será que isso não nos lembra os dias em que nós nos encontramos? Muitas igrejas que até então eram puras, hoje estão cheias de falsas doutrinas e prostituição. Pensa um pouquinho. E aí a gente vê Apocalipse. Meus irmãos, o livro de Apocalipse até o capítulo 4 se fala com a igreja, é a igreja presente na terra. Aqui ele lembra a carta a igrejas, as igrejas daquele período ali em que João estava vivo. Mas olha como é que a Bíblia é viva, como é que a palavra de Deus é viva. Hoje nós nos encontramos praticamente nas mesmas situações em que as 7 igrejas se encontravam. E aqui Deus ele teve já uma sentença para aquele caso lá na época dos apóstolos. A sentença é a mesma. Então, olha só, ao anjo da igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, 12 e 17. A igreja em Pérgamo, o único livro no Novo Testamento que cita a cidade ou a igreja em Pérgamo é o Apocalipse. Com a ajuda dos romanos, Pérgamo ganhou independência dos Seleucidas em 190 a.C. e passou a fazer parte do Império Romano a partir de 133 a.C. Então, antes de nascer o nosso Senhor Jesus Cristo, 133 anos antes, essa tal de Pérgamo passou a fazer parte do Império Romano. Durante mais de 200 anos, foi a capital da província romana da Ásia. Teve a maior biblioteca fora de Alexandria, Egito, e foi o povo de Pérgamo que começou a usar peles de animais para fazer pergaminho, substituindo o papiro. Olha que coisa curiosa, por isso que a gente ouve falar de pergaminho, vem da palavra pérgamo. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada representa a autoridade e o poder para julgar e castigar. É Jesus e não o governo romano que segura esta espada. Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Amém? Vocês já assistiram esses filmes que tem luta de espadas, e principalmente esses filmes aí de samurais e tal? Você vai ver muito espadas afiadas de 2 gumes. Quer dizer, por onde ela passa, ela corta. Ela é altamente prestativa. Conheça o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha só, diz que ali tinha o próprio trono do próprio Satanás. Os cristãos em Pérgamo eram vizinhos do diabo. Jesus, sempre vigiando para ajudar o seu povo, sabia muito bem da circunstância difícil naquela cidade, desde 29 a.C. Foi o local de um templo dedicado a Roma e a Augusto, idolatria oficial do governo romano. Mais tarde, foram erigidos outros templos para a honra dos imperadores Trajano e Severo. Além desses templos para o culto imperial, é como hoje a gente vê na China, né? Eles cultuam o seu presidente, lá o seu rei, o seu imperador, ele é cultuado. É a mesma coisa. O povo de Pérgamo adorava também outros deuses, tais como Zeus, Atena, Dionísio e Asclépio. Encontramos em Pérgamo uma mistura dos poderes do mal, religiões falsas e o poder oficial do governo romano. Enquanto seus vizinhos sacrificavam aos demônios, você vai ver em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 ao 20, os discípulos de Cristo reconheciam o único Senhor, Deus como Senhor. Olha só, meus amados, a gente hoje vê filmes aí
épicos como Zeus, Atenas, né? Esses deuses aí antigos. Isso tudo vem de cultura antiga, amém? Vem de tempos antigos. E aqui está falando que na época de Pérgamo eles cultuavam deuses como Zeus, Atena, Dionísio, Asclépio. Mas os cristãos, os discípulos de Cristo, reconheciam o único Deus como Senhor. E que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Jesus elogia a perseverança dos cristãos de Pérgamo, que foram fiéis a Jesus, à fé de Jesus, mesmo sob perseguição intensa. A minha fé, a fé de Jesus, é a palavra de Cristo revelada aos homens. Veja Judas capítulo 3. Antipas é mencionado somente aqui. Evidentemente foi um mártir, provavelmente da própria congregação em Pérgamo. Esse tal de Antipas, ele foi um mártir, provavelmente porque ele estava vivendo uma época de perseguição acirrada, né? Foi morto entre eles na cidade onde Satanás habitava. Por que Satanás habitava? Porque o povo ali cultuava só demônios. Antipas se mostrou fiel até a morte. Testemunha vem da palavra grega martus. É a mesma palavra usada para descrever Jesus Com o tempo, passou a ser usada para identificar pessoas que morreram por seu testemunho de fé, e assim usamos a palavra mártir. Então, a palavra testemunha vem da palavra grega martus. Então, os mártires são o mesmo que testemunhas fiéis de Cristo. Por isso que tem colegamento essas palavras. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Aí começa, olha. Apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamo, e olha que não devia ser fácil, é igual a gente está vivendo nos dias de hoje, mas eu acho que de modo ainda muito pesado, porque hoje, por exemplo, você pega o Brasil, você pega a Europa em geral, você pega a América, você pega alguns países latino-americanos e tudo, a gente simplesmente é visto como fiéis crentes que não acreditamos em santo. Eu aqui sou isso, eu sou uma cristã que não acredita em santo. Sou uma herege, né, na cara dos católicos da zona, mas é aquela história. Mas naquela época a perseguição era muito mais acirrada, porque eles ali chegavam a pegar as pessoas e matar mesmo. Porque elas iam contra os próprios imperadores, porque os imperadores em si eram idolatrados. E os cristãos não aceitavam se prostrar para nada, a não ser para Deus, né? Então a coisa era pesada, era muito pesada. Então, apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamo, haviam problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação. Eles se mostraram tolerantes em relação a falsas doutrinas, especificamente 2 erros citados nesta carta. A primeira dela é a tal da doutrina de Balaão. Balaão foi até então um profeta do Senhor, mas ele pecou. A descrição da doutrina de Balaão refere-se à história do Velho Testamento, que está lá em Números, capítulo 22, 25, 31, 16. No final dos 40 anos de peregrinação, os israelitas chegaram perto da terra prometida. Ainda tinha Moisés nessa época. Acamparam-se nas campinas de Moabe e os moabitas e midianitas ficaram amedrontados. Balaque então chamou a Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus frustrou todas as suas tentativas de falar contra os israelitas. Balaão desistiu de suas maldições, mas procurou outra maneira de vencer o povo de Israel. Deu o conselho de convidá-los a participarem de uma festa idólatra. Nesta festa, muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade, e Deus mandou uma praga que matou 24.000 israelitas. Foi uma coisa terrível. Se você vai lá em Números, capítulo 22 e alguns capítulos anteriores, você vai ver esse tal como é que chama o moço? Acho que é Balaque, né? Ele vai até o Balaão e fala, esse Moabe, ele manda Balaão amaldiçoar Israel. E por 3 vezes o tal do Balaão abençoa. Mas no final ele incentiva, não sei como, o povo a participar de um culto pagão. O povo vai, porque o povo
viram em Balaão um profeta, um homem de Deus, e ali eles acabam pecando. A doutrina de Balaão foi a doutrina que Balaão ensinava, não apenas a doutrina sobre a pessoa de Balaão. Semelhantemente, a doutrina de Cristo não é apenas o ensinamento sobre a pessoa de Cristo. A doutrina de Cristo inclui o que Jesus ensinava. Considere a importância deste fato em relação aos textos como Tito, capítulo 2, versículo 10, Hebreus 6:1 e 2 João 9. Se alguém for além do ensinamento dado por Jesus, não tem Deus. Meus irmãos, se alguém for além do ensinamento dado por Jesus, não tem a Deus. E hoje nós estamos vendo pessoas indo além dos ensinamentos dados por Jesus. Vocês estão vendo aí essa conversa que até o pastor Paulo Júnior falou, eu aprendi, foi com ele, dizendo que, por exemplo, aquele pastor da Igreja da Graça, ele fala que você tem que determinar as coisas no reino espiritual e quando você determina, aquilo acontece. Quer dizer, não é Deus que decide se vai ou não, é você que determina. Eu determino que eu vou comprar um carro novo até o final do ano, e aí você vai e compra. Se você não conseguir, porque faltou fé. Então são doutrinas de demônios. Doutrina de demônio dizer que se você não abençoa o seu pastor, você está em pecado. Se você tem igrejas aí falando que às vezes o moço é pobre, tá passando problemas, aí o pastor fala, você é pobre porque você está em pecado. São tudo doutrinas de demônios. E por aí vai, os irmãos aqui sabem mais do que eu. Na igreja em Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão e incentivavam o povo a tolerar outras religiões. Detalhe, meus amados, Balaão viveu na época de Moisés. Nós estamos falando aí numa média talvez de, não sei, quantos mil anos antes de Cristo, né? 2000 anos antes de Cristo, não sei. E ali teve Balaão na mesma época que Moisés. Então, olha só, o povo ainda estava para entrar na terra prometida. Passaram-se tantos anos, tantos séculos, veio Jesus Cristo, promessa de Deus. Naquela época, tinha a igreja em Pérgamo que ainda seguia as doutrinas de Balaão. Me perdoe, o telefone tocou. Então, na igreja em Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, incentivavam o povo a tolerar outras religiões, até participando da idolatria e da prostituição. A sua doutrina foi basicamente igual às ideias atuais de pluralismo, que significa aceitação de diversas religiões como igualmente boas, e sincretismo, juntando duas ou mais religiões. Meus irmãos, isso aqui não lembra os dias de hoje? Olha como que a igreja de Pérgamo começou a pecar. Ela começou a ser idólatra, ela começou a se prostituir, ela entrou no tal do pluralismo, que é a aceitação de diversas religiões como boas, porque diz que Deus é o mesmo, e sincretismo, juntando duas ou mais religiões, ou nos nossos dias o que nós chamamos de ecumenismo. Isso tudo na igreja de Pérgamo. A doutrina dos nicolaítas, a gente viu ontem sobre isso, mas aqui fala mais alguma coisa. Olha, a Bíblia não identifica esta doutrina, mas diz que Jesus odiava as obras dos nicolaítas e elogiava os efésios por rejeitar esses ensinamentos. Infelizmente, a igreja em Pérgamo tolerava esses falsos mestres. A igreja em Pérgamo tolerava esses falsos mestres. Outro dia, eu estava vendo televisão aqui no jornal enquanto eu almoçava, aí mostrou no norte da Itália um encontro entre padres e líderes cristãos evangélicos da igreja italiana. E mostrou, eles fizeram um culto onde o louvor era o evangélico, aí o pastor deu uma palavra e depois o padre deu uma palavra e todo mundo bateu palma. Isso não é doutrina de nicolaíta no meio das igrejas hoje, isso aqui na Itália. E aqui na Itália, agora imagina no Brasil, que eles já estão misturando pastor com maçom, com católico e tudo quanto é coisa. E ontem o Papa... Ontem foi dia 26, não é isso? Ontem foi dia 26 de janeiro de 2016. O Papa ontem estava com o presidente iraniano. E os dois apertando mão, e os dois fazendo palavra de conversa de paz e paz. Por que o presidente do Irã foi caçar o Papa ontem?
Ele podia simplesmente ter ido visitar só o presidente da Itália, os governadores políticos, mas o que ele foi fazer com o Papa? Mostrou na televisão até que eles cobriram algumas imagens ali onde ele foi, eles colocaram umas caixas brancas para esconder algumas imagens, para respeitar o líder do Irã, para ele não ficar escandalizado, porque ele não acredita nessas coisas. Olha para vocês verem, meus irmãos, aqui eu acho que eu vou desviar um pouquinho do assunto, mas vamos lá. Dizem que a prostituta meretriz descrita em Apocalipse, a grande prostituta, tem quem está dizendo, uma vez eu ouvi um estudo falando que é o próprio Israel, porque foi dali que saiu tudo, saíram todas as igrejas, saíram todas as doutrinas, saiu toda a idolatria, etc. Diz isso. Tem quem diz que a grande prostituta meretriz é a igreja muçulmana. A gente vai chegar lá nesse estudo, mas eu particularmente, pelas evidências e pelo que eu vejo acontecendo nos dias de hoje, eu ainda acredito que a tal grande meretriz, a grande prostituta citada em Apocalipse é a Igreja Católica Romana. E eu vou explicar por quê. Ontem, vendo aquela palhaçada lá do presidente do Irã junto com o Papa, eu parei para analisar só uma coisa, meus irmãos. Já tem uns 2 semanas que eu estou observando isso e eu estou raciocinando em cima. É só para deixar essa ideia oferecida aqui para os irmãos. A prostituta, a mulher que faz o trabalho de prostituta, é ela que vai até os clientes ou os clientes que vêm até ela? Quer dizer, eu morei em Belo Horizonte. Às vezes a gente passava numa avenida muito famosa de Belo Horizonte, uma avenida muito rica, que chama Avenida Afonso Pena, a avenida central da cidade, a principal de todas. Ela corta a cidade no meio praticamente, no centro até num bairro nobre. E quando a gente subia, descia ali, sábado, domingo, sexta-feira, né? Às vezes a gente ia para discoteca, às vezes a gente ia para restaurante, às vezes a gente ia no mirante da cidade, tinha prostituta, muitas prostitutas. E elas ficavam paradas, esperando os clientes. E é assim que funciona. A prostituta, ela tá ou no burdel, não é assim que se chama, burdel, né? Não sei se é isso, Casa Vermelha, ou na casa de programa, né? Ou nas boates, ou nos locais. Mas ela está num local fixo e ela tá ali. Ali ela se oferece. Mas quem vem até ela é o cliente. Você não vai ver uma prostituta batendo em porta de casa de homens. Você não vai ver uma prostituta pegando o telefone. Quer dizer, eu não sei, mas a ideia, né? Você não vai ver uma prostituta ligando, pega o catálogo telefônico, vai na internet, começa a arrumar nome de homens e fica: oi, tudo bem, eu sou prostituta, você quer fazer um programa comigo? Não! Você vê a prostituta, ela está num ponto referencial. Ela deixa o número de telefone, ela deixa o contato dela, ela tem o site dela na internet, ela está numa casa de programa, mas ela está num local fixo. Mas quem vem até a prostituta é o cliente. E vem cliente de todos os tipos. Agora, só para você olhar, comparando a chamada prostituta do livro de Apocalipse. Ela está quieta, né? Ela está ali, mas os clientes vêm até ela. Você não vê, por exemplo, os judeus que eu vi agora esses dias aqui, da maior sinagoga romana, os judeus, os sacerdotes aqui de Roma, eles tiveram um encontro com o Papa, mas quem teve a iniciativa foi o Papa. Porque ele está procurando o ecumenismo, ele está procurando estabelecer uma amizade, tipo assim, olha, nós somos de religiões diferentes, mas o nosso Deus é o mesmo, eu te respeito, você me respeita, mas a gente tem que mostrar para a sociedade que, como líderes, nós somos amigos. E aí o que acontece? Eles vêm até o Papa. Você vê, por exemplo, os líderes religiosos indo até o Vaticano. Quando eles vêm na Itália, eles vão até o Vaticano. Eles vão até o Vaticano, eles vão e se oferecem. Se não teve a iniciativa do Papa falando: oi, eu quero ser amigo de todo mundo, ninguém viria até ele. Mas você não vê um líder iraniano indo até os líderes judeus, indo até os líderes evangélicos, indo até os budistas. Você não vê entre esses uma iniciativa de um ir até o outro e promover a paz. Quem é que está fazendo o movimento como um todo? O Papa. Ele que consegue, que está conseguindo fazer essa ideia de paz entre as religiões. E as religiões vêm até ele.
Vem, aceitam o convite, o convidam, vem visitar a nossa mesquita, vem visitar a nossa sinagoga, vem visitar o nosso templo. Mas entre elas você não vê essa iniciativa do ecumenismo. É só a igreja romana, católica, que tem conseguido, desde o Papa Wojtyla lá, aquele outro João Paulo II lá, Wojtyla, acho que não é porque aqui na Itália não fala João Paulo II, fala Wojtyla. Eles é que lançaram o movimento ecumênico. Eles é que lançaram a pedra, o projeto ecumênico. E aí eles estão na televisão todo dia apertando as mãos uns dos outros. E os outros aceitam o convite. Então eu tenho uma base muito forte para acreditar que a prostituta, a grande meretriz, a Bíblia fala que ela está sobre 7 colinas, que ela é vestida de púrpura, que ela tem um cálice na mão, cheio de blasfêmia, que ela é toda vestida de pedras preciosas, adornada e etc. Eu tenho motivo, fora as evidências bíblicas, né? Porque se você vai pegar, por exemplo, os muçulmanos, eles têm a cidade de Meca, tem uma caixa preta lá, gigante. Diz que dentro daquela caixa tem um meteorito. E todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, tem que visitar a cidade de Meca. Todos. E eles chegam lá e ficam rodando em torno daquela caixa preta. Onde é que está o vermelho e o púrpura ali? Aonde que está? Você não acha. Você não acha o vermelho e o púrpura, os diamantes, os cálices na mão, que seriam o sangue dos santos? Quem perseguiu os santos? Foi a Igreja Católica com a Inquisição, na época da Inquisição Romana. Quando iniciou, quem é que matou cristão nas arenas? A Igreja Católica. E hoje é ela que está promovendo o ecumenismo. A prostituta, ela se promove. A prostituta, ela se promove. Ela bota site na internet, ela faz uma certa propaganda, ela tem um número de telefone, ela se veste para atrair os clientes vêm até ela, então aí ela vai até o cliente também. O cliente liga no telefone dela, porque viu a propaganda dela no site, aí liga para ela vai na casa do cliente, faz o programa com o cliente. Mas a iniciativa da promoção é de quem? Da prostituta. Como é que o homem vai saber que tal mulher é uma prostituta se ela não faz entender que ela é prostituta? Se ela não faz entender que ela está aberta a se prostituir, a ter relação com aquele homem? Assim está fazendo a Igreja Católica. Ela tem se aberto, ela tem dito, eu estou aberta a fazer amizade com todas as religiões. Porque o nosso Deus é o mesmo, com a desculpa de promover um Deus criador com vários nomes, mas sempre aquele que criou. E é conversar bolota no final, né? Desculpa para boi dormir, porque cada religião sabe bem o Deus que tem. Mas como está tudo dentro dos planos da agenda secreta mundial, dos Illuminati, dos dominadores desse mundo, chame como você quiser, é claro que a coisa caminha assim. Então, doutrina de Nicolaíta, doutrinas de Balaão, tá tudo misturado, porque quando você mistura, vem um pouco de tudo. Se tal religião, o hábito dela é ter certos tipos de prostituição, ela traz a igreja prostituta. Não, a gente aceita tudo. É onde você vê a Igreja Católica cheia de simbologias pagãs. Você vê lá Dagon, o deus Dagon, muito elogiado dentro da Igreja Católica através daqueles chapéus de peixe. Você vê os papas e aqueles homens mais importantes, né, do clero católico com um chapéuzinho, né, em forma de uma boca de peixe. Aquilo ali é homenagem a um tal de um deus chamado Dagon. Você vê os obeliscos em toda Roma, em todo o Vaticano. Eu consegui ir porque eu moro na Itália, para fazer passaporte eu tenho que ir até Roma. E eu tenho que ir numa praça central. E toda a cidade de Roma, normalmente a gente dava uma passeada, a gente via obelisco de tudo quanto é lugar. Obeliscos vindo do Egito, originais ali no Vaticano. E o obelisco é o símbolo do pênis de Baal. É uma homenagem à fertilidade. Você vai ver cultos ao Deus Sol dentro da Igreja Católica para tudo quanto é lado. Até hoje nas missas, quando o padre levanta a hóstia, né, ela está dentro de um símbolo, de um castiçal de ouro em forma de um sol. Isso é culto ao Deus Sol.
Você vai ver tantas evidências, você vai ver culto à deusa, acho que o nome dela é Íris ou Isis, eu não lembro. Eu sei que ela tem, o símbolo dessa deusa é uma concha, que significa fertilidade feminina. E aí quando você vê às vezes o Papa no Vaticano, tem um lugar lá que ele sai e faz as missas e a multidão está assistindo, aí tem uma escadaria muito grande, ele põe um trono vermelho bem no iniciozinho. Aí tem essa escada, ela é na forma de uma concha. Então, meus amados, as evidências estão aí. Eu não tenho como conseguir achar a grande prostituta meretriz em outra religião que não seja na católica romana. Eu não consigo. E aqui a gente vê a doutrina dos nicolaítas. Ontem, falando sobre a igreja de Esmirna, eu li alguns artigos aqui pela internet constatando que essa doutrina dos nicolaítas foi o início, provavelmente, do papado, do clero papal, tá? Mas aqui vai bem, vamos continuar. Porque a gente acaba saindo do contexto, né? Ai, meu Deus. Portanto, arrepende-te, e se não, contra eles pelejarei. Deus falando. O arrependimento exigido é da igreja, pois ela tolerava esses falsos mestres. Os professores das doutrinas de Balaão e dos nicolaítas precisariam se arrepender também ou serem rejeitados. Veja Romanos 16, capítulo 16, do versículo 17 ao 18. Uma igreja que tolera falsos profetas, falsos professores, se torna cúmplice do pecado. Se ela não se arrepender, Jesus usará a espada de dois gumes para trazer o seu castigo sobre ela. Quem tem ouvidos, ouça. Como em todas as 7 cartas, Jesus chama aos ouvintes a darem atenção devida à sua palavra. Ao vencedor, todas as cartas também incluem a promessa sobre a vitória. Aqueles que persistem até o final receberão a recompensa. Nesta carta, propriamente, a igreja de Pérgamo, nesta carta, a bênção para o vencedor é descrita em 2 partes. A primeira é o chamado maná escondido. Aqueles que recusaram qualquer participação na mesa dos demônios seriam sustentados pelo maná de Deus. Jesus é o maná dado pelo Pai. Veja lá, por exemplo, no livro de João, capítulo 6, do versículo 31 ao 65, descreve sobre o maná, que é Jesus. Ele sustenta os fiéis e lhes dá a vida. A mensagem de Jesus continua oculta para os sábios deste mundo. Você vai encontrar essa testificação no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao 10. A mensagem de Jesus é oculta para os sábios deste mundo. E olha que o mundo é cheio de sábios, né? Mas ela é aberta para aqueles que pertencem a Deus. Uma segunda bênção que é dada aqui o estudo fala assim: é uma pedrinha branca com um nome novo escrito. Um nome novo frequentemente sugeria uma nova direção de vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. Exemplos: Abraão, Sara, Jacó, Israel, né? Em Isaías capítulo 62, do versículo 2 a 4, desamparada e desolada recebem novos nomes, minha delícia e desposada, mostrando a bênção de estar com Deus. Veja também em Apocalipse, né? A pedrinha branca pode incluir vários significados, conforme os costumes da época. Pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas por crimes. Jesus inocenta os seus seguidores fiéis. Pedras brancas foram dadas a escravos libertados para mostrar sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial. Está lá em Filipenses 3:20. Pedras brancas foram usadas pelos romanos como um tipo de ingresso por alguns eventos. Jesus permite aos fiéis a entrarem na presença dele para o seu banquete. Também foram dadas essas pedras brancas aos vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalha. São os costumes, né, em qual se usavam pedras brancas. E os fiéis são vencedores que receberão o prêmio. 2 Timóteo 4, 7 a 8. Conclusão: devemos imitar a perseverança dos discípulos em Pérgamo.
mantendo firme a nossa fé, mesmo se encararmos ameaças e perseguições. Ao mesmo tempo, não devemos negligenciar outras responsabilidades diante de Deus. Garganta seca. Servimos um Deus puro e devemos manter e defender a doutrina pura que ele revelou. Qualquer doutrina que incentiva a idolatria ou a imoralidade vem do diabo. Procuremos o maná que vem de Deus para nos sustentar para sempre. Essa pessoa que fez este estudo é um tal de Dennis Allen. Enfim, amados, eu acho que foi uma explicação boa aí sobre a igreja de Pérgamo. É pequenininha a carta, né? Mas é isso, a ideia é essa, meus amados. Olha só para a gente recapitular um pouquinho. A igreja em Éfeso fala que ela conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a sua perseverança. Mas a igreja em Éfeso, ela perdeu o quê? O primeiro amor. E aí Jesus fala, lembra-te de onde caiu, né? Quem tem ouvidos, ouça. Aí ele diz, ao vencedor dá-lhe-eis que se alimente da árvore da vida. A igreja em Esmirna é a igreja martirizada, é uma igreja que Jesus não tem nada contra ela, não tem nenhuma lamentação, é a única das igrejas que está completamente sem nada contra que Deus possa acusar. E Deus fala, né? O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, porque é uma igreja mártir, é uma igreja que morre, as pessoas morrem pela fé. E a igreja em Pérgamo é uma igreja que estava aceitando doutrinas de demônios, como prostituição, ecumenismo e prostituição e ecumenismo, basicamente falsas doutrinas, entrava muita feitiçaria dentro dessas igrejas, né? E os apóstolos estavam ali resistindo, e os fiéis estavam resistindo, e teve quem até morreu ali dentro também por causa da perseguição. Hoje, nós estamos em todas as 7 igrejas. Eu estou estudando com os irmãos sobre elas para que a gente consiga identificar. Tem gente que hoje está frequentando uma igreja e acha que ali dentro está sendo uma bênção. De repente, ouvindo um desses estudos, vai começar a comparar aquilo que ela está vivendo mesmo dentro da sua igreja. E ali ela vai entender o que Deus tem falado para você, para nós, tá? Hoje nós estamos em dias como os dias de Noé e como os dias de Sodoma e Gomorra. O mundo hoje ele está com muito mais habitantes do que aquelas épocas e a coisa está muito mais enraigada. O pecado ele está muito mais fixado, muito mais forte do que naquelas épocas, porque ali eram localizações, ainda estava uma coisa se formando, né? A base ainda estava se moldando, a base na humanidade estava se moldando para o que virou hoje. Hoje nós viramos um mundo globalizado, quer dizer, as pessoas, mais ou menos, elas estão seguindo a mesma base de vida. E no meio delas tem o remanescente, que somos nós, que somos aqueles que nadamos contra a maré, somos aqueles que vamos em cima da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Meus amados, meus queridos, é o que eu tinha para dizer hoje. Eu só peço um pouquinho uma coisa. Eu peço aos irmãos que orem pela minha vida. Orem pela minha vida. Nessa semana eu vou passar por um problema muito pesado, consequência de pecado dos outros, consequência de embrulho de outras pessoas, e eu tô numa situação entre a cruz e a espada essa semana, e sinceramente Deus o sabe, eu não sei como reagir nisso tudo, eu não tenho muita opção, e que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Eu só gostaria de pedir aos irmãos isso. Peçam a Deus para ter misericórdia da minha vida, porque eu vou precisar. Infelizmente, nós vivemos no mundo, e a gente que vive no mundo vive junto com mundanos, pessoas ímpias, pessoas que não têm respeito, pessoas que acham que tudo pode ser feito como elas acham, né? Elas fazem as regras, todo mundo quer ganhar fácil alguma coisa, vantagens, né? E acabam envolvendo todo mundo, a gente se envolve nisso todos os dias. E acontece que com o tempo as consequências vêm. E é o que está acontecendo comigo. Eu agora estou colhendo consequências de erro de outras pessoas e está nas minhas mãos uma parte da conclusão do que vai acontecer, dependendo do como eu vou reagir. E eu estou realmente muito encurralada. E eu só posso pedir a Deus uma coisa, que Ele tenha misericórdia da minha vida. Então, meu querido, minha querida, você que tem o hábito de orar também pela minha vida,
Peça só isso, meu Deus, a irmã Ana Paula precisa da tua misericórdia. A irmã Ana Paula precisa da tua misericórdia. A irmã Ana Paula precisa da tua misericórdia. Deus sabe o que é. Eu e ele nós sabemos, e ele vai me ter misericórdia para comigo. Eu espero realmente. Amém? Amados, tenham um bom dia. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Tenha também misericórdia de todos nós. Nos guarde e nos proteja. Amanhã, dia acho que de 28, eu ainda consigo fazer um estudo sobre a carta da igreja em Tiatira. Depois falta Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ainda faltam 4 igrejas para a gente estar estudando, amém? Então, que o Senhor nos sustente até lá, né? O bom seria que Ele nos arrebatasse antes da gente passar por certas provas, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não acredito que Ele deixe a gente nadar e morrer na praia, mas Ele cuida de nós, amém? Essa tem que ser a nossa fé, a nossa esperança. Amados, um beijo no coração de cada um e que realmente vocês tenham força até o último momento, amém? Jesus abençoe a todos, amém, amém e amém.